Alguém chama aí o biólogo Henrique porque hoje nós vamos entrar no ninho de uma cobra. Meu irmão, essa é a maior cobra do mundo já registrada, meu irmão. É, uma cobra venenosa. O nome dela, Dodge Viper, em mais um episódio da história do automobilismo. Se prepara, porque essa cobra, a picada dela, não vai matar você não, vai deixar você apaixonado por esse carro incrível, espetacular. Olha, eu não tenho palavras para descrever o que é o Dodge Viper. Só acompanhe essa história magnífica. Se eu te perguntasse agora qual é a relação entre um carro e uma cobra, o que você me diria? Claro, você iria me dizer que nenhuma. E você está muito certo. Um rasteja e o outro se move a partir de um motor, transmitindo sua potência para as quatro rodas. Mas e se uma cobra se fundisse a um carro? O que sairia dessa fusão? Dessa fusão sairia o Dodge Viper, um veículo que com toda certeza, ao lado do Porsche 911, é um dos mais icônicos super esportivos da história. Mas para entendermos mais como nasceu essa lenda, vamos voltar até 1987. No final do ano de 1987, os primeiros desenhos iniciais do que viria a ser o Viper foram concebidos no Chrysler Advance Studio. Em fevereiro de 1988, esses desenhos são apresentados ao diretor-geral da Chrysler, Bob Lutz, que de cara ficou muito empolgado com esses esboços iniciais e pediu a Tom Gale da Chrysler Design para desenvolver uma versão aprimorada dos desenhos em argila. Com o modelo em argila já nas dimensões do que seria o Viper, o primeiro protótipo começou a ser construído. O objetivo inicial era criar uma versão com um design atual do que seria o Shelby Cobra. Com esse objetivo, chamaram o pai do Cobra, o próprio Carroll Shelby, para acompanhar a criação do carro e ajudar no seu desenvolvimento. Outra ilustre presença durante o desenvolvimento inicial do Viper foi da Lamborghini, que nessa época pertencia ao grupo Chrysler. A contribuição da Lamborghini veio por meio da fundição do bloco V10, que seria o coração do Viper. Esse motor, na verdade, veio da Dodge Ram, que usaria o mesmo motor, só que com um bloco de ferro fundido. Já no Viper, esse bloco teria que ser de alumínio para manter o baixo peso do conjunto. O CEO da Chrysler, na época, Lee Iacocca, deu a luz verde para que o projeto fosse concebido. A primeira vez que o mundo viu o Dodge Viper foi no Salão do Automóvel de Detroit de 1989. Nessa primeira aparição, o carro estava equipado com o mesmo V10 de ferro fundido da Ram. O Viper chamava muita atenção e logo veio a boa notícia de que o Viper entraria em produção logo. A primeira mula de testes do Viper usou um motor V8, mas era porque o bloco V10 que a Lamborghini estava trabalhando ainda não havia ficado pronto. A primeira versão de pré-produção do Viper estreou nas 500 milhas de Indianápolis de 1991 como Pace Car. No início de 1992 era lançado oficialmente o Dodge Viper, e o carro era espartano. Assim como a Cobra, o carro não era nada suave nem delicado, era muito bruto. O Viper não tinha maçanetas externas, ar-condicionado, freios ABS e o teto era de lona, com as janelas laterais em vinil, com um zíper para abri-las quando o teto estivesse fechado. O carro só contava com bancos esportivos e muito pouco conforto interno. O Viper não era nenhum exemplo de ergonomia e conforto, era um esportivo bruto raiz. O que economizaram nos acabamentos internos e no conforto, gastaram no motor. Era um V10 de 8 litros com 400 cavalos e 46,5 kg de torque. Graças a esse conjunto, o carro era arisco e saía muito de traseira, e se tornou imprevisível, assim como uma serpente que quer picar você. O Viper estava ali à espreita, só esperando o seu vacilo. Seu 0 a 100 era de 4,2 segundos, com uma velocidade máxima de 287 km por hora. O Viper veio para ser o rival direto do Chevrolet Corvette, e essa primeira geração do carro foi de 1992 a 1993 e vendeu relativamente bem, quando em 96 seria lançada a segunda geração do Dodge Viper. Em 1996 era lançada a segunda geração do Dodge Viper. Com poucas alterações visuais, a maior diferença ficava por conta da potência.
Inicialmente só foi lançada a versão Roadster RT10, agora com 410 cavalos e 48,8 kg de torque. Já na metade do ano de 1996 era lançado a versão de teto rígido. Esse teto era de fibra de vidro e as janelas laterais agora contavam com vidros. Já os escapamentos saíram das laterais e foram parar na parte traseira do carro. Mas a grande novidade dessa segunda geração foi o Viper Coupé GTS lançado no final de 96. Essa versão era muito inspirada no Shelby Cobra Daytona Coupé. O Viper GTS, como ficou conhecido, era ainda mais brutal que as suas versões anteriores. Agora seu V10 despejava 450 cavalos e 49 kg de torque. Mas também deixou de ser espartano para ser mais civilizado. O carro agora contava com ar-condicionado, maçanetas externas, vidros elétricos, airbag para motorista e passageiro e era muito mais confortável. Foi nessa geração também que o Viper ganhou sua primeira versão de corrida oficial pela montadora. Baseado no Viper GTS, o Viper GTS-R foi construído em parceria com a equipe privada Reynard Motorsport e a francesa Oreca. A estreia oficial do Viper GTS-R foi nas 24 horas de Daytona de 1996. O carro competiu pelo INSA GT Championship na classe GTS-1, a principal classe GT da INSA na época. Nessa primeira corrida, o carro terminou na 29ª colocação. Também competiu nas 12 horas de Sebring, onde terminou em 12º lugar. A próxima aparição do Viper nas pistas seria na classe GT2, nas 24 horas de Le Mans de 1996. Por lá, o carro ficou em 10º lugar com a equipe Oreca. Em 96, pelo campeonato BPR Global GT Series, que mais tarde se tornaria o campeonato FIA GT. Inclusive eu já contei a história do FIA GT, que está aparecendo aqui nos cards para você. Depois assiste lá para que entenda como funcionava esse campeonato. Mas voltando à história, na classe GT2 de 96, o Viper terminou o campeonato em 8º lugar. Mas foi na Europa onde o Viper se tornou um dos mais dominantes carros da GT2. Em 1999 é que o Viper conquista o seu título na GT2 com a equipe Oreca, após 6 vitórias consecutivas. Logo após isso, a Oreca se retira do FIA GT e se concentra no campeonato INSA ALMS nos Estados Unidos, onde novamente conquista o título do campeonato com 9 vitórias, no ano de 2000. O Viper GTS-R continuou a ser usado nas corridas GT pelo mundo até o surgimento da terceira geração do Dodge Viper e a segunda geração do carro para as pistas. A terceira geração do Dodge Viper foi apresentada em 2003. Com apenas uma única versão disponível, o Coupé Viper SRT10, o carro ainda tinha o mesmo motor V10, agora com 8,3 litros e ajustado para 500 cavalos, com 52,5 kg de torque. O motor ficou mais leve, já o carro cresceu um pouco, sendo maior que seus irmãos das gerações anteriores. Em 2005, o carro recebeu novamente um aumento de potência. Agora o motor debitava 510 cavalos com 53,5 kg de torque. Foi nessa época que a Dodge começou a notar que o Viper não ia muito bem nas vendas, não da forma que eles queriam. O Corvette vendia um pouco mais que o Viper, já o Porsche 911, outro adversário do carro, também ia melhor em vendas. Mas se nos números de vendas o Viper não ia bem, era nas pistas que ele fazia frente a seus adversários. Logo após o lançamento da terceira geração do Viper, veio a versão de corrida. O carro de corrida foi baseado no protótipo Viper GTS-R de 2000. Mas para as pistas, o carro recebeu o nome de Viper Competition Coupé e não tinha nada a ver com o Viper SRT10 padrão, além de seu motor. Seu chassi era tubular, com uma carroceria totalmente feita em fibra de carbono. Esse novo Viper Competition tinha o mesmo motor da versão SRT10, mas com 520 cavalos. O carro contava com freios de carbono especialmente desenvolvidos para ele, refrigeração especial para o diferencial, refrigeramento do motor aprimorado e suspensão double wishbone especialmente ajustada para o veículo.
O Viper Competition não chegou a ganhar nenhum título, mas correu o FIA GT3, o International GT Open, o Woodhouse Racing e foi modificado também para correr na GT2. O Viper Competition teve ótimos resultados nas pistas, apesar de não ter nenhum campeonato em sua história. Esse foi o último Viper de corrida antes de sua versão de quinta geração de corridas ser lançada. Com o lançamento da quarta geração do Dodge Viper, veio ainda mais potência para o carro. O Viper ainda usava o mesmo V10, agora com 8,4 litros, com 560 cavalos e 56 kg de torque. O carro também contava com uma nova transmissão Tremec de 6 velocidades. O Viper agora passava de um simples super esportivo médio para um super esportivo focado no alto desempenho. Isso ficou claro com o Viper SRT10 ACR, que veio com melhorias no câmbio e principalmente na sua aerodinâmica. Para deixar isso muito bem claro, a Dodge levou o Viper SRT10 ACR para Nürburgring Nordschleife, onde o carro estabeleceu um novo recorde de volta mais rápida para super esportivos. O tempo total da volta foi de 7 minutos, 12 segundos e 13 milésimos. Com isso, o Viper se firmava como um super esportivo a nível Ferrari F430, Lamborghini Gallardo e Porsche 911 GT3, entre outros carros. Essa quarta geração não teve versões de corrida, e segundo a Dodge, essa seria a última geração do carro, pois com a crise financeira mundial de 2008, toda a indústria automotiva estava passando por uma grave recessão, e corte de custos foram necessários nessa época. Mas logo com uma recuperação financeira mundial e um novo crescimento do mercado dos superesportivos, a Dodge anuncia que faria uma quinta geração do Viper. Apresentada em 2012 no Salão do Automóvel de Nova York, o novo Viper estava por vir. Com um novo chassi ainda mantendo o bloco antigo do motor V10, essa nova versão do motor era totalmente diferente. Novos pistões, cabeçote, virabrequim, era quase um novo motor a não ser pelo bloco antigo de alumínio. O novo Viper prometia ser ainda mais brutal que suas gerações anteriores. Com 640 cavalos e 60 kg de torque, esse novo Viper trazia muita inovação para o modelo. O carro agora contava com controle de tração e estabilidade, controle de largada, novo câmbio de 6 velocidades, freio ABS e muita fibra de carbono. Seu 0 a 100 nessa nova versão ficava na casa de 3,4 segundos, mas esse era o mais rápido Viper de todos, com uma velocidade máxima de 322 km por hora, era um absurdo até para os padrões de supercarro de sua época. Mas infelizmente, devido às baixas vendas, em 2017, a Dodge anuncia o fim da sua produção. Mas antes de terminarmos a história do Dodge Viper, vou falar para vocês das versões de corrida. Ainda em 2013 chegava às pistas o novo SRT Viper GTSR, LM, GTE e GT3. Esse era para ser o Viper de corrida definitivo, com o mesmo chassi de sua versão padrão e a sua potência de 560 cavalos na versão GT3 e 600 cavalos na versão GTE. O carro correu na GTE, GT3, a LMS e nas 24 horas de Le Mans. A estreia oficial do novo SRT Viper GTSR foi nas 24 horas de Le Mans de 2013, onde terminou a prova em 24º lugar. Já nas 24 horas de Daytona de 2014, o carro ficou com a terceira e quarta colocação na sua classe ALMS. O SRT Viper GTSR, GTE e GT3, assim como seu último antecessor nas pistas, não conquistou nenhum campeonato, mas deixou sua marca na história das corridas, como um carro competitivo e muito veloz. O Viper, assim como a linhagem Nissan GT-R, Porsche 911 e a linha BMW M e o Corvette, com toda certeza são um dos maiores símbolos do automobilismo. O Viper marcou várias gerações de fãs do esporte automotor, seja nas pistas ou nas ruas. O carro deve ser muito respeitado por sua trajetória, mostrando ao mundo que não é só europeu que sabe fazer supercarro. Agora vem aquele pedido todo especial para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96 com o sininho das notificações ativado para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e comenta aí para mim por onde você conhece a história do Dodge Viper, se está conhecendo agora, por onde você conheceu o carro,
Deixa aí nos comentários. Eu conheci o carro pelo programa que passava na Rede Globo, o Auto Sport. E eu lembro que a primeira vez que eu vi esse carro, cara, eu achei ele muito lindo. E hoje é um dos meus sonhos de ter na garagem, né? Eu sou apaixonado por esse carro, não tenho o que falar. Você pode não gostar do Viper, mas uma coisa você tem que respeitar, a história do carro. E principalmente porque ele tem história nas pistas. E isso é simplesmente magnífico. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais!